Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é o último sobre a obra Esconderijos do Tempo, de Mário Quintana. E hoje eu selecionei poemas que abordam o tema da morte. Como o livro Esconderijos do Tempo é um livro de poemas, a melhor forma de estudar esse livro é procurar poemas que abordam o mesmo tema e assim perceber que nessa obra há temas de destaques, há temas que são comuns a vários poemas, mas é claro que é importante ler e reler todos os poemas da obra. Então, para falar sobre a temática da morte, eu vou começar com o poema Surpresas. Eu sei que a palavra morte às vezes nos causa espanto, nos causa medo, nos causa um certo terror. E essa ideia é desconstruída na obra Esconderijos do Tempo. Nos poemas que abordam o tema da morte, percebemos uma certa leveza quando o autor aborda esse tema. Então, o poema Surpresas descreve a morte usando metonímias. Vamos primeiro ao texto. Sabes, os cabelos da morte são entrelaçados de flores, não de flores mortas como essas inertes sempre vivas, mas inquietas e misteriosas como os não desfolhados malmiqueres, ou brávias como as pequenas rosas silvestres. As mãos da morte, as suas mãos não têm anéis, sua virgem nudez não comporta o peso de uma joia. Os seus olhos não são os covis de treva, mas cheio de luz como os olhos do primeiro amor. Porque a morte não faz esquecer, mas faz tudo lembrar. Porque a morte não é um sono eterno. Tu vais adormecer como num berço, pouco a pouco, e acordarás de súbito num vasto leito de noivado. Então percebam que o poeta nos fala da morte com uma certa leveza, como eu disse de início, e ele apresenta a morte metonimicamente, fazendo aqui uma substituição da parte pelo todo. Ele nos apresenta primeiro os cabelos, depois as mãos e depois os olhos. Como nos primeiros versos, já percebemos essa imagem aqui dos cabelos da morte. Os cabelos da morte não são entrelaçados de flores, não de flores mortas como essas inertes sempre vivas. Percebemos que aqui há uma intenção de desconstruir essa ideia negativa de morte, e a morte passa a ser descrita mais de forma positiva. Na próxima estrofe, as mãos da morte, primeiro ele fala dos cabelos, mostrando os aspectos positivos do cabelo, colocando aqui as flores inquietas, misteriosas, como os não desfolhados malmiqueres, e aí depois ele usa na outra estrofe a imagem das mãos. As mãos da morte, as suas mãos não têm anéis, sua virgem nudez não comporta o peso de uma joia. Anéis aqui, que pode nos parecer a ideia aqui de compromisso, mas pode também nos fazer pensar na relação de escravidão entre um senhor e um servo. É como se nós não estivéssemos presos à morte como um escravo. O anel também tem essa simbologia. Os seus olhos não são os covir de treva. Percebemos aqui que há uma metáfora, covir de treva. Os olhos da morte não são o covir de treva. Essa metáfora nos traz essa ideia de desconstrução dessa imagem de morte associada ao terror, ao medo. Mas, vem aqui a contraposição, mas cheio de luz como os olhos do primeiro amor. Então, o poeta primeiro usa uma metáfora para desconstruir esse aspecto negativo da morte e depois usa uma comparação para reforçar o seu aspecto de beleza, o seu aspecto positivo. Ele a compara como os olhos do primeiro amor. E na próxima estrofe, porque a morte não faz esquecer, mas faz tudo lembrar.
Observem que este poema é rico em orações coordenadas. Temos aqui explicativas, temos aqui adversativas. A morte, ela nos faz pensar no que está à nossa volta e não esquecer, porque a morte não faz esquecer, mas tudo lembrar, porque a morte não é um sono eterno. Tu vais adormecer como num berço, pouco a pouco. O autor aqui fala da morte, mas ele não usa a palavra morte porque seria pesado. E aqui a ideia é passar leveza quando se aborda esse tema. E ele usa um eufemismo justamente para suavizar essa ideia. Tu vais adormecer como num berço, pouco a pouco. Sem usar a palavra morte, sabemos que ele fala dela de forma bem suave. Na verdade, essa é a intenção do eufemismo aqui ao tratar-se da morte, né? Suavizar essa ideia. E acordarás de súbito no vasto leito de noivado, né? Passará desse plano material para um plano espiritual. Está aqui a ideia de sublimação. Então, este poema fala da morte, faz uso de metáforas e de comparações, faz uso de metonímia, já que a morte nos é apresentada por parte, primeiro cabelos, depois mãos e depois os olhos. Ainda para falar de morte, que o objetivo do vídeo é falar sobre essa temática na obra Esconderijos do Tempo, eu escolhi também o poema A Noite Grande. Sem o coachar dos sapos ou cri-cri dos grilos, como é que poderíamos dormir tranquilos a nossa eternidade? Imagina uma noite sem o palpitar das estrelas, sem o fluir misterioso das águas. Não digo que a gente saiba que são águas, estrelas, grilos. Morrer é simplesmente esquecer as palavras e conhecermos Deus, talvez, sem o terror da palavra Deus. Percebam que aqui a imagem da morte de forma negativa, ela também é desconstruída. E aqui nos mostra a importância de contemplar o que está à nossa volta. No primeiro verso, o poeta usa onomatopeias, coachar dos sapos, cri-cri dos grilos, e depois usa um eufemismo no segundo e no terceiro verso. Percebam que quando ele diz assim, como é que poderíamos dormir tranquilos a nossa eternidade? Observem, dormir tranquilos a nossa eternidade. Isso aí é pensarmos na palavra morte, mas sem usá-la. Então ele nos faz pensar nessa palavra, mas sem usá-la, porque talvez isso traria um peso e a ideia é falar de morte com leveza. Então ele faz uso aqui mais uma vez no poema Noite Grande, já fez no poema Surpresas, ele continua fazendo uso dos eufemismos para suavizar a ideia de morte. E fala também a questão de passar de um plano material para um plano espiritual. Morrer é simplesmente esquecer as palavras, né? Emudecer. Mais uma vez ele fez uso do eufemismo e depois ele diz mais, e conhecermos Deus, talvez, sem o terror da palavra Deus. Conhecermos Deus, talvez, em um outro plano, mas sem esse medo que nós associamos às vezes a palavra Deus ao medo, ao castigo, ao pecado, ao inferno, às vezes até as pessoas pensam assim. Então o autor nos mostra que pensar na morte é desconstruir essa ideia negativa, essa ideia de medo, essa ideia de terror que às vezes se constrói quando se pensa na morte. E mais um poema para continuar falando da morte, não com terror, mas com leveza. O poema Jogos Pueris. O que nos acontece nada tem com a gente. O que nos acontece são simples acidentes que chegam de olhos fechados num jogo de cabra cega. E mesmo a morte é aquela conhecidíssima, aquela antiga brincadeira de fingir de estátuas. Esse poema é tão simples, né? O título Jogos Pueris é um poema tão curto e nos fala da morte de forma tão leve, em tom de brincadeira. Mas é importante percebermos aqui as metáforas construídas, as metáforas associadas à morte, em tom de brincadeira. O que nos acontece nada tem com a gente.
O que nos acontece são simples acidentes que chegam de olhos fechados. Então, é para desconstruirmos essa ideia de que estamos marcados pela morte, né? que tem um dia determinado. É para desconstruirmos essa ideia de medo, porque diz aqui que ela chega de olhos fechados. São simples acidentes que chegam de olhos fechados. O uso da metáfora aqui, ainda usa mais metáfora, compara isso a um jogo de cabra cega. Por quê? O jogo de cabra cega é uma brincadeira infantil em que alguém está de olhos vendados e toca o outro, mas sem saber quem está tocando. É isso que nos acontece. Quer dizer, a morte pode tocar qualquer um, como num acidente. E aquele que é tocado por ela, como no jogo de cabra cega, ele passa também a ficar de olhos vendados. Então percebam que essa metáfora aqui, em tom de brincadeira, de leveza, ela é muito importante para a compreensão do poema. E mesmo a morte é aquela conhecidíssima, aquela antiga brincadeira de fingir de estátuas. Quem já brincou de estátuas sabe que as pessoas estão em movimentos, as crianças, às vezes ouvindo uma música, e de repente alguém grita estátua e a pessoa tem que ficar paradinha. Então essa ideia de morte também é assim, ela pode chegar de repente e nós ficarmos em formas de estátuas, né, paradas. Aqui ele não usa a palavra morte também. Então essa brincadeira de fingir de estátuas é uma metáfora também para se referir a essa ideia de morte. Então percebam que os poemas que eu li até agora, todos falam da morte, porque era o objetivo, como eu disse de início do vídeo, mas em tom de leveza, de delicadeza, usando eufemismos, metáforas que nos fazem pensar em brincadeiras. E o último poema do vídeo é o poema Evolução. Todas as noites, o sono nos atira da beira de um cais e ficamos repousando no fundo do mar. O mar onde tudo recomeça, onde tudo se refaz. Até que um dia nós criaremos asas e andaremos no ar como se anda na terra. O poema Evolução começa com versos que sugerem de forma metafórica o repouso, o descanso, e essa ideia de repouso, de descanso, ela é reforçada no terceiro e no quarto verso. O mar onde tudo recomeça, onde tudo se refaz. Já no quinto, nós temos aqui o uso de um eufemismo, até que um dia nós criaremos asas. Esse criar asa aqui é partir desse plano terreno para um plano espiritual. Esse eufemismo nos remete também a essa ideia de purificação, de sublimação. E andaremos no ar como se anda na terra. O último verso traz tanto um eufemismo como também uma comparação, para nos fazer pensar nessa ideia de morte, mas de forma leve. Para que se compreenda essa obra, é importante a leitura e a releitura de todos os poemas, mas é importante também prestar atenção naqueles temas que estão presentes em vários poemas, que esses sim são temas que se destacam na obra.